2 Samuel 6:11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gentil, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? A igreja pode citar em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Esse versículo é um versículo chave, né? Quem vem sempre sabe que quando a gente está numa campanha, o Senhor Jesus toca no nosso coração um versículo, e o versículo chave é esse. Que a gente vai abordar outros assuntos, mas o chave é esse. Por quê? Porque aqui está falando da presença do Todo-Poderoso. Então, esses 7 passos, a igreja vai sair daqui cheio da bênção do Senhor Jesus. Porque a igreja vai entender a importância da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Então, a arca, ela representa, naquele tempo e hoje, ela representa para cada um de nós a presença do Senhor Jesus. E aqui, a arca da aliança, ela foi para a casa de Obed-edom. Para quê? E por quê? Porque ela estava indo em outra direção. Mas ao caminhar, aconteceu algo que fez aquele plano ser mudado. Então tem coisa na nossa vida que a gente pensa de um jeito, mas o Senhor Jesus disse, vai ser de outro jeito. A importância não é mudar como é que diz? O propósito ou o caminho. A importância é o Senhor Jesus estar na sua vida, no seu caminho. Isso é que é importante. Então ele aqui recebeu a arca da aliança na sua casa. E ela começou a encher a casa dele com a presença do Senhor Jesus. Então tudo que estava naquela casa, ela foi transformado. Tudo que estava naquela vida, daquela família, foi transformado. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos foram derramadas sobre a vida daquela família. Então, o que o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você hoje é que a presença do Senhor Jesus é importante para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor Jesus é fundamental na nossa vida. A gente não pode servir ao Senhor Jesus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós temos que saber que a presença dele é importante. E para a presença dele estar na nossa vida, nós temos que fazer por onde isso acontecer. Então a palavra de Deus diz que ele recebeu a arca da aliança com muita alegria, com muito amor. E Davi, sabendo disso, foi lá e quero para mim. Então o que nós estamos fazendo hoje na presença do Senhor Jesus? Aprendendo quem é realmente Jesus na nossa vida. Aprendendo quem é realmente o nosso Deus na nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ensinar para o nosso próximo. Pode chegar hoje na minha casa ou na minha loja e dizer, pastor, ou missionário, ou alencar, não sei, que algumas pessoas me chamam aqui. Estou precisando da sua palavra. Estou precisando de você falar desse Deus que você serve. Estou precisando falar que você fale para mim, ore por mim e me fale desse Deus que você serve. Então, como é, minha irmã, que eu vou falar desse Deus Todo-Poderoso se eu não tenho intimidade com Ele? Como é que eu vou falar para Ele que Ele é tudo na minha vida se eu não faço de conta o que Ele faz por mim e pela minha família? E como é isso, pastora? Como é que eu vou demonstrar esse afeto? Respeitando, obedecendo
e se diminuindo todas as vezes que você for para a presença dele. Porque nós somos pequenos perante ao nosso Deus. Nós somos tão pequenos perante ao nosso Senhor Jesus, que se nós percebêssemos a grandeza que é o Senhor Jesus na nossa vida, nós não colocamos nada em dúvida ou duvidar do que Ele tem para a nossa vida. Porque se Ele diz, olha, Laiane, vai ser assim, vai acontecer assim, você vai fazer o que para saber se chegar na sua mão? Você vai ter que crer, você vai ter que perseverar e você tem que correr atrás para buscar. Então Davi disse, eu quero isso para a minha casa, eu quero essas bênçãos para mim. Então o que Davi fez? Davi cruzou os braços? Não, Davi disse, eu vou voltar atrás e eu vou buscar a presença do Senhor Jesus para a minha casa, eu vou pegar a arca para a minha casa. Então é o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. E Deus me colocou um versículo lá em Josué. Aleluia, Jesus. Josué 3 fala assim, 3:3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando vê a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os sacerdotes levitas e a levar, partirei vós também do vosso lugar e a seguirem. Aqui nós estamos falando da travessia do Jordão. Algo importante na vida desse povo ia acontecer. Mas para isso acontecer, meus irmãos, tem que entender. Eles tiveram uma preparação. O Senhor Jesus começou a falar com Josué para preparar o povo para ver o milagre acontecer. Então a igreja, nós somos despertados todos os dias. O Senhor Jesus fala de manhã, fala de noite, fala toda hora. Não importa onde você está, o Senhor Jesus desperta e diz assim: eu preparo o meu povo, porque eu quero o meu povo abençoado. Porque o Senhor Jesus, ele não quer o povo chorando. O Jesus, ele não quer o povo triste. Ele não quer que eu sou o povo doente. Ele diz: eu quero ver o povo abençoado. Aleluia, Jesus. Aí ele diz no 4: haja contudo entre vós, e era uma distância de 2.000 covardes, e não vos chegue a ela, para que saiba o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passaste. O que esse versículo está falando conosco? Lá no primeiro caminho, tinha que ter uma obediência entre o povo. Deus disse para o povo: olha, não toca na arca, porque se tocar na arca, você morre. Aconteceu um fato lá, e o rapaz tocou na arca, e ali aconteceu a morte daquele rapaz. Aqui ele fala com o povo: olha, dá uma distância da arca de 2 metros, né? De distância, para você observar o caminho que você deve seguir. Então o que esse versículo está falando para mim e para você? Não adianta você querer passar na frente da arca. Não adianta você querer passar na frente de Jesus e de Deus, que é um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele deixou ele na nossa vida para nos guiar, para nos proteger. Então esse versículo que o Senhor está falando, não adianta você passar a perna na onde não é para ir. Não adianta você dar um passo aonde não é para dar. Tem que esperar o Senhor Jesus falar. Tem que esperar a hora certa, o momento certo, porque Ele não vai deixar você à toa. No momento certo Ele vai dizer o que você vai fazer. No momento certo Ele vai dizer qual passo você vai dar. Aqui Ele diz que assim, diz o povo que fica distante, para saber qual é o caminho. O caminho que eles vão passar, jamais eles já passaram. E não vão passar mais, porque Ele é único. O caminho que o Senhor Jesus vai botar à igreja, eu e você, é único. É um caminho de bênção, é um caminho de libertação, é um caminho de proteção, é caminho de luz. É único. Só Ele pode nos dar esse caminho. E Ele
nós pensamos, tem pensamento que dentro da igreja a gente estamos e tem hora que o pensamento está lá na lua. A gente está aqui ouvindo a pregadora, o pastor, seja lá quem for que está aqui, mas o seu pensamento está lá nos ares. E o Senhor Jesus diz: se santifica, porque Ele não quer só a carne, não. A pizza, o milagre, não é. A palavra de Deus diz: santifica aqui o povo, porque Ele vai dar vitória. E a palavra de Deus diz, e aqui no 13 diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousar nas águas do Jordão, se separam as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Gente, eu estava estudando a respeito disso aqui num livro, né? Uma Bíblia que eu dei de estudo, me explicando que esse momento aqui para esse povo foi um momento especial, porque eles ouviram a palavra de Deus, eles creram na palavra de Deus, eles obedeceram a Deus. Aí quando chega lá, eu acho que eles pensam: o Senhor está falando que nós vamos ter a vitória, vamos fazer o jeito que Ele está dizendo. Quando chega lá, a Bíblia diz que o Jordão estava cheio, transbordando, como nunca tinha acontecido. Eles não conseguem, na mente do homem, como é que a gente vai passar? Eu fico imaginando, nem de canoa, nem de barco dava para passar, por tão cheio que ele estava. Mas a presença de Deus estava na frente. Aleluia. A presença de Deus estava na frente daquele povo. E o povo estava em santidade, o povo estava em obediência, e o povo estava ali ouvindo a palavra de Deus todo o tempo. E o que acontece? A palavra de Deus diz que quando eles colocam a ponta do seu pé no Rio Jordão, aí se abre, fica em terra seca. Aí Jesus diz assim: passa, meu filho, porque você é obediente. Passa, meu filho, porque você me ouviu. Passa, meu filho, porque você veio me buscar de todo o coração. Então é isso que o Senhor Jesus quer na igreja. Coisas que a gente não está entendendo ainda. Tem muitas pessoas que estão no Evangelho de Deus, dentro da igreja, mas não está entendendo o que realmente o Senhor quer. O Senhor quer o verdadeiramente adorador. É aquele que diz assim: é Deus, e minha vida e pronto, e acabou. Sem Ele eu não sou nada. Quando você declara que não é nada sem Deus, você está realmente se encontrando com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Mas quando nós ainda temos um pouquinho do nosso eu, hoje estou de boa, amanhã eu vou lá, oro. Hoje eu estou aqui de boa, amanhã eu vou para a igreja. Hoje eu estou de boa, eu vou. Tem gente que é assim, né? Somos assim. Todos nós somos assim. Que vai para os pés do Senhor Jesus quando quer uma porta aberta. Quando vai para os pés do Senhor Jesus quando está com enfermidade. Vai para os pés do Senhor Jesus quando quer contar com problema. Mas o Senhor Jesus diz: pode estar com problemas, mas se você for com o coração quebrantado, e se quebrantar perante a mim, o milagre acontece. Aí aqui ele tem no 10, voltando para o 10, ele tem: diz mais Josué, em tudo isso que está acontecendo nessa história, conhecereis que o Deus vivo está no meio do povo. Olha que coisa mais linda. No meio da tribulação, no meio, eu fico imaginando esse povo aqui apavorado. No meio
de tudo que está acontecendo na nossa vida, que nós estamos vendo aí, zoada de guerra, né? Que eu digo, meu Deus, fora, olhar mesmo. Liga a televisão para ver o que fala tanto. Sou em guerra, sou desastre, sou morte, sou desespero. Né? E aí? Como é que está aqui nosso coração? Quem tem a mente fraca não aguenta não. Mas quem tem Jesus, quem tem Deus na vida, ele diz, eu vou ficar de pé. Aconteça o que acontecer, mas eu creio que Deus vai dar livramento. Eu creio que vai acontecer milagre. E o Senhor Jesus, ele quer que a igreja se fortaleça. Ele não quer que a igreja fique com medo não. A igreja tem que ficar firme e forte e glorificar o nome dele. E exaltar e pular e dizer assim, Deus é Deus, Deus é Deus do impossível, Deus é Deus de vida, Deus é Deus de livramento. É assim que nós temos que viver. E a palavra de Deus diz aqui no 10 que tudo que aconteceu no meio daquele povo foi para as pessoas conhecer que Deus era o Deus vivo. Então tudo que tiver acontecendo na nossa vida tem que ser para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Porque o que está adiantando eu estar no altar de Cristo Jesus e eu não estar fazendo nada para o nome do Senhor Jesus ser glorificado? Não, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos. Então, é para quê? Para nós, é através do nosso testemunho que as pessoas vão querer conhecer Deus. Eu estava aqui, foi quarta-feira, na outra quarta-feira, eu estava ministrando a palavra. E o Senhor Jesus mudou no meu coração sobre libertação. E eu fiquei assim, falando com Deus. Como é que eu vou pregar sobre libertação? Pois bem, então já foi um pouco de quarto, foi cedo. Conta aí. Tinha bem pouquinho, gente. Eu conversando com a Daiane, como é que eu vou pregar a libertação que a igreja tudo crê? Tudo é evangelho. Minha vida, né? Eu falo com Deus, cheguei aqui, pouquinha gente. Aí eu comecei a ministrar a palavra. Mas Deus sabia de tudo. Deus estava preparando algo lá fora, pessoa lá fora. O Senhor parou aí, né? Ele estava bebido, mas ele estava buscando, ele sabia o que estava acontecendo. Ele parou e começou a chorar, o culto todo lá fora, chorou. Depois veio, entrou, ficou de boa, amigo do seu irmão Val, assistiu o culto normal. A palavra foi para o coração daquele homem. E eu creio que a semente foi plantada. Ele vai ser. E ele disse hoje, ele não pediu para falar comigo. Ele disse hoje, eu não sei o que aconteceu. Você fez, não, eu não fiz nada. Quem fez foi Deus. Ele disse, um amargo que tinha dentro do meu coração foi tirado. Inclusive ele está aqui como testemunho, foi? Essa amarga foi tirada, moço. De dentro do meu coração. Eu vivia angustiado com essa dor. E hoje eu vou chegar lá em casa, vou pedir desculpa à minha mulher, vou pedir perdão e eu vou fazer as coisas diferentes. Porque eu sou ruim. Ele disse, eu admito, eu sou ruim. Mas eu vivi todo o meu peito. Então eu entendi que a palavra que o Senhor Jesus botou para mim ministrar aquele dia era para aquele senhor. Que ele ia passar e ele ouviu. E ele ficou, escutou o culto todinho, assistiu o culto todinho. E depois ele veio falar com o malvado, comigo e com os meus. Então o que eu quero dizer para a igreja é que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o meu coração. Deus sabe as lágrimas que a gente derrama. Deus sabe a aflição que passa no nosso pensamento. Deus sabe o medo que nós sentimos. Deus sabe tudo. É algo que nós não podemos esconder nada para Deus. Nada nós podemos esconder para Deus. Até para o pai e para a mãe a gente pode esconder, mas para Deus a gente não pode. Então ele diz bem assim, se você botar, dizer assim, Senhor, pode vir, venha na minha direção, venha na minha frente, venha, tome conta da minha vida, tome conta dos meus filhos, tome conta da minha casa, tome conta, Senhor Jesus, porque nada eu tenho, tudo é teu. É você declarar
Deus tem. E uma passagem lá em Josué também 6 que fala, né, das muralhas de Jericó. É outro versículo interessante e poderoso para a nossa vida. Porque quem de nós não enfrenta obstáculo? Quem de nós? Mas a palavra de Deus diz que pode se levantar o que for, pode ficar a altura que for. Se você colocar na mão do Senhor Jesus, você vai ter a vitória. E aqui aquele povo, no versículo 6, fizeram o quê? Ouviram a voz de Deus. Ouviu a voz. Josué ouviu a voz de Deus e passou para o seu povo. E o que foi que ele disse naquele tempo, para aquele povo? Prepara. Então tudo Deus está mostrando que tem uma preparação. E não é no tempo nosso, é no tempo de Deus. Ele disse para aquele povo: prepara o teu povo, porque eu vou dar aquela cidade nas suas mãos. Mas para isso você tem que obedecer. Aí mandou pegar corneta, né? Aquele chifre. E primeiramente vem a arca. Como é importante a presença de Deus na nossa vida. Coloca a arca na frente aí que a gente vai para essa batalha com as minhas palavras. Então o que o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você? Coloque a presença de Deus na direção. Coloca Deus no início, no começo. Entrega na mão dele. Só apresenta ele. Porque a palavra de Deus diz que ele preparou aquele povo. Disse: vai, faz assim, ó, 6 vezes vocês fazem assim. Depois chega na 7ª vez, você faz assim, dá o grito. Só fala quando eu mandar. Só grita quando eu mandar, igreja. Só fala quando eu mandar. Tem vezes que a gente fala antes do tempo as coisas. Tem vezes que Deus está falando e a gente mete o pau a falar também. Não, é para eles escutar. Esse versículo, o povo só ouviu a Deus. Ouviu tudo que Deus dizia a Josué. E o que aconteceu? Eles obedeceram. E depois que fez ali as 6 voltas, que ele diz: Josué, agora é o momento de você gritar. Aí o que acontece? As muralhas caem. E a Bíblia diz que eram muros altíssimos. Em cima desse muro tinha até as casas feitas. Então, que largura eram esses muros? E não foi batalha da força do homem que derrubou aquele muro, não. Vai, 4, 5 homens derrubar uma paredinha assim para ver quanto tempo fica. Você imagina, lê a Bíblia e viva o que ela está falando ali. Que extraordinário foi Deus derrubar as muralhas para dar vitória para aquele povo. E a prostituta lá, que quis a presença de Deus na vida dela, que quis a presença de Deus na sua família, diga assim: tu e tua casa vai ser salva. Nada vai acontecer com você. Por quê? Porque você quebrantou o seu coração. Eu não quero saber quem você é. Eu não quero saber do que você fazia. Eu quero saber que você quer me conhecer. Eu quero saber que você deu chance para mim entrar na tua vida. Então ele diz: olha, Israel e a prostituta ninguém toca. Porque Deus mandou guardar ela e a família. E o Senhor Jesus disse para a igreja hoje: se você botar Deus e a presença dele na sua vida, na sua família ninguém toca. Na sua vida ninguém toca. E nada impressão ninguém toca. Porque o Senhor Jesus disse: é meu. Nós temos que crer nisso, como ela acreditou. Glória a Deus. Será que ela não ficou com medo? Será que eles vão voltar para realmente me resgatar? Será que vai me buscar? Eu sou tão pecadora, eu sou tão fraca, eu sou tão falha. Mas será? Vocês acham que não passou? Ela não ficou com medinho no coração? Ficou. Mas na hora que caiu as muralhas, Deus disse assim: lembra de fulano, viu? Lembra dela e de quem estiver lá na casa dela, porque a presença de Deus já entrou naquele lugar.
Santo. Glória a Deus. Não fique ouvindo o que não é para ouvir. Não fique falando o que não é para falar. Não fique tomando decisão que não é para tomar. Me consulte, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fale comigo, porque eu sou seu amigo. Fale comigo, que eu sou seu pai. Fale comigo, que eu sou tudo na tua vida. Glória a Deus. E acabe com esse medo. Acabe com essas dúvidas. Acabe, diz o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque se eu continuar com esse medo, duvidando, você está tirando o poder de Deus sobre a tua vida. Viva coração. Glória a Deus. Quando nós duvidamos, nós estamos duvidando da palavra do Todo-Poderoso. Quando a gente vai ter algo ao Senhor Jesus que lhe será se vai acontecer, tira o será. E diga assim, eu já vou glorificar, porque eu sei que a mesa vai chegar. É assim que tem que ser. Nós temos aqui duas histórias extraordinárias de pessoas que viram grandes coisas acontecer. Mas para isso acontecer, essas pessoas não tiveram dúvida. Elas creram e desenvolveram o milagre acontecer. Então, nós temos que acreditar dessa forma. Não importa o tempo, não importa Glória a Deus. se vai ser hoje ou amanhã, não importa. O importante é a presença de Deus ser importante na sua vida. A palavra de Deus diz que a gente tem que dar importância para a presença de Deus ser importante na nossa vida. Porque se a gente não der importância, como é que a gente está demonstrando que se importa? Se importar é você se preocupar. Aleluia, glória a Deus. A gente não anda só não. A gente anda com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele é nosso amigo. Ele está com você 24 horas o tempo todo. Então você tem uma pessoa especial para conversar. Converse quando tiver dúvida de alguma coisa. Pergunte para ele. Glória a Deus. Porque eu creio sem medo de errar e de falar. Ele vai falar no teu coração e você vai entender. Então apresente a ele. Tudo na nossa vida a gente tem que apresentar a ele. É isso, igreja. É porque a gente não tem hora que a gente não entende. Ou tem vezes que a gente está todo dia na igreja e a gente vai se acostumando. Eu fui falar com Deus e disse, Deus, é o quinto passo. O que eu vou pregar, Senhor? O que eu vou falar? E o Senhor Jesus disse assim, pregue sobre a minha presença. Porque ainda a gente tem que crer na presença de Deus na vida de cada um da gente, na nossa vida. Não é fácil não, não é fácil. Você está todo dia na igreja e de repente você chegar e ver uma pregação, gente, quer dizer que eu não, mas é isso que acontece na nossa vida. Tem vezes que a gente está tão acostumado a estar na igreja que pensa que está fazendo o correto e o Senhor Jesus não está se agradando. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu falando com uma pessoa e eu disse, olha, você tem já acho que uns 8 anos de igreja. Você precisa buscar mais o Senhor. Você precisa sentir mais a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai para a igreja, vai dizer assim, eu vou encher o Smith, vou encher o pastor, vou encher o missionário, vou encher e fulano não, ele não faz isso não. Ele vai encher aquele que o busca. Glória a Deus. Glória a Deus. Então se eu venho e eu sinto, eu estou buscando. Glória a Se eu estou na minha casa tomando banho no banheiro e louvando e eu sinto, é porque eu estou buscando. Glória a Deus. Hay que buscar para poder sentir. E é toda a diferença faz na nossa vida. Quando nós buscamos e como nós sempre. Porque nós somos renovados. E isso é importante. Não é, meninas? A gente está aqui no grupo de mulher, faz um louvor, faz um louvor, dois louvor, a gente já começa
a sentir a presença. Porque a gente está ali realmente por completo. A gente deixa, saindo daqui quase 10 horas, conversando, depois a gente começa a rir, começa a brincar, e fala de Deus, e brinca, e alegra, depois a gente está falando em línguas, e assim. Porque Deus, Ele não é triste, não quer o povo triste, não. Ele só quer o verdadeiro adorador. Glória a Deus, aleluia. E união, amar o teu próximo como a si mesmo. Então a gente, eu até convido a vocês novatas, né? O grupo de mulheres aí na quinta-feira é uma bênção. Venha, a gente conversa da nossa vida, né? A gente louva, a gente lê versículo, a gente dá um ensaio para nosso aniversário agora dia 28. Isso é bom. É se fortalecer. A gente vai ficar forte se alimentando só um pouquinho, só uma vez no dia. Eu não aguento. Eu como direto, por isso que eu estou pensando. É assim nós temos que ser. Tá muito ocupado, mas vai lá, ó. Lê um versículo. Eu agora ganhei um presente que foi um dança. Aí eu estou com meu filho em casa, meu neto, aí ele faz hoje, eu não queria a palavra. Aí eu vou lá, foi de hoje. Aí ele vai lá e tira a mensagem do presente que a Lília deu. Aí ele leu, escolha, tira logo a sua. Aí eu já tenho, não vou tirar de novo. Aí eu tiro, ele vai ler a mim. Vó, que bom, né, vó? Agora eu estou mais forte. Vamos para aqui essa mão para fazer a prova. Olha que coisa mais linda. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos fortalece, né? Ela nos ensina a ficar blindado contra as coisas aí do mundo. Amém, igreja? Eu já passei, foi da hora. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor Jesus para a nossa vida hoje é: não se afaste de Deus. Não se afaste. Porque Ele não se afasta de você. Então busque sempre a presença.